Queridos e amados irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em vossos corações, iluminando toda a alma, tornando a vida mais leve, com maior clareza, para que o dia a dia seja mais simples, mais alegre e mais produtivo. Na sociedade atual, na sociedade moderna, invariavelmente, o ser humano, seja o encarnado ou desencarnado, encontra-se em exaustão todos os dias em nossas interações com os habitantes da Terra. Fica mais comprovado que os tempos são tempos de aflição, de muito desespero, de ausência de calma, de tranquilidade. E quando paramos para fazer uma simples avaliação, poderíamos classificar um dos principais causas que responde, pelo menos, por muito mais da metade de todos os quadros de aflição, de ansiedade, de intranquilidade no terra. Essa causa é sobre o grande número que estou citando, carregar muito mais peso do que realmente precisa para o caminhar adequado no terra. E isso, como disse, refere-se aos encarnados e aos desencarnados. Imagine que cada um de vós assume um compromisso de subir uma montanha. É sabido que para conseguir chegar no cume dessa montanha, são sim necessários suprimentos, vestimentas, auxílio de orientadores, mas na medida do essencial para que se possa caminhar do base até o topo. E imagine que aquele que é o principal orientador recomenda que não sejam levados mais de que 10% do peso do corpo do indivíduo em suprimentos. Porque caso seja mais, esse peso gerará um gasto de energia maior do que o quantitativo de energia que o indivíduo precisará ao longo da caminhada até o cume, até o topo. Mas o indivíduo, quando começa a caminhada rumo ao cume, ele, por motivos diversos, ele questiona a orientação do companheiro que o recomendou não mais do que 10% do peso de seu corpo em suprimentos. Ele entende que 10% pode ser pouco. Ele entende que mais é importante para reservar para intempéries não previstas. Ele recebe a oportunidade de ficar com recursos de outros que se
pararam no caminho e não continuaram a subir ao cume. Mas o fato é que ele, ao invés de ficar com 10%, suponhamos que acumulou mais 10%, ficando com 20% do peso de seu corpo em suprimentos. Quando ele chegar no metade do caminho, do topo, do base da montanha ao topo, ele começará a sentir uma fadiga que não era previsto no plano original. Uma fadiga que colocará em condição de grande dificuldade para chegar até o topo da montanha. Então, se assim ele o fez, ele sentirá a fadiga. E quando parar para pensar, ele vai buscar o seu orientador novamente. Quando o orientador chega, ele pergunta: e por que estou tão cansado? Por que estou tão machucado? Estou apenas na metade do caminho e quando iniciamos o desafio, foi-me dito que eu tinha condições de chegar até o topo. Então o orientador faz o seguinte questionamento: todo esse peso que está a carregar, realmente é necessário para que possa ter o suprimento suficiente, essencial para chegar até o topo? Ele então responde: eu acho que sim, mesmo que talvez, no dúvida, eu preferi levar. Vai que algo não sai conforme o combinado, vai que eu posso precisar de mais do que os 10%. Então, o orientador, para não tirar o mérito, a oportunidade do mérito do indivíduo, diz: então fica a sua escolha. Acho que pode repensar sobre isso. O indivíduo, então, toma a decisão de permanecer no caminhada rumo ao topo. E quando ele avança mais um pouco, após a metade do caminho, ele é parado por um grave ferimento em seu corpo, pelo exaustão. E quando esse grave ferimento o afeta, ele chama novamente o orientador e diz: por que isso aconteceu? Dessa forma não conseguirei chegar ao topo. E o orientador então diz ao indivíduo: será que é necessário toda essa carga de suprimento? Vai muito além dos 10% necessário. Então ele diz, o indivíduo: mas eu fico receoso de algo acontecer. Eu entendo que eu preciso de mais 10%, ficando com 20%. Mesmo que isso possa me gerar alguma carga a mais, porém aumenta meus chances de chegar ao topo. E então o orientador diz: e fica a sua opção. Eu preciso respeitar o seu decisão, o seu livre-arbítrio, e retorna. Então, o indivíduo tenta levantar novamente. Eu faço, mas após caminhar pouco distância além desse lugar em que estava, ele cai em definitivo. Porque seu corpo já não aguenta mais tanto peso, muito além daquilo que realmente era fundamental para que chegasse até o cume da montanha. Essa história que, de maneira muito simples e breve, eu trouxe para a reflexão de todos que estão ouvindo e ouvirão esta mensagem. É a história da grande maioria dos espíritos que eu citei no início da mensagem. Quando se inicia um projeto de vida,
fica muito claro todos os recursos que são necessários para o bom completude daquele projeto. E todos os recursos necessários para o projeto são providos ao indivíduo, ao espírito. Porque se assim não fosse, Deus não seria justo. Ele daria um desafio maior do que o espírito está apto a realizar. Ou ele poderia, do contrário, dar mais recurso do que o necessário para a realização do desafio, o que também não seria justo, pois geraria um desperdício de recurso. Portanto, no começo de todas as jornadas se tem exatamente aquilo que é necessário para realizar o meta. Foi o que eu disse com chegar ao cume da montanha. Mas a grande maioria não está chegando. A grande maioria está ficando pelo caminho. E está ficando pelo caminho porque está carregando mais peso do que precisa. E se está carregando mais peso do que precisa, o grande ponto a pensar é qual peso eu posso retirar dos meus costas para que eu possa caminhar melhor, com mais êxito no meu jornada. E todo aquele peso que pode ser dispensado é o que não se precisa dele, que não é essencial, não é vital para a vida. E quando cada um fazer o exame sobre o quão de peso carrega, que é desnecessário, ficarão muito surpresos e verão como há um acúmulo ilusório de recursos por parte de cada um. E quando eu me refiro a recursos, muitos vão se remeter a recursos materiais. Esse, muitas das vezes, é o menor da questão. Toda necessidade de controle é acúmulo desnecessário. Toda necessidade de moldar o próximo é desnecessário. Toda necessidade de saber de tudo a todo momento é desnecessário. E o peso mental é o peso que vale. Não me refiro a 1 tonelada de ouro ou 1 grama de ouro. Isso pode, para 1 grama de ouro pode ter o peso de 1 tonelada e para outro 1 tonelada pode ter um peso de 1 grama, porque a percepção é mental, é aquela dimensão que cada um dá em seu mente. Mas como estamos dando dimensão para as questões fundamentais e vitais da nossa vida? Quantos de vocês, eu digo isso com muito respeito, pois sabemos que o Terra é planeta escola, e também temos muito a aprender, mas quantos dormem com mente leve, com mente vazia? Quantos acordam com mente leve, com mente vazia? Quantos sentem seu corpo, ouvem seu corpo, interagem com seu corpo? Ou apenas ignoram seu corpo? Quantos interagem com o vento, com o sol, com a lua? Ou simplesmente estão vivendo? Quando Jesus disse que com ele o fardo fica leve, ele nos convida a refletir sobre valores. Ele não diz que ele vai tirar o peso de cima de ninguém. O que ele diz é que ele mostrará um caminho onde, priorizando o melhor, nós teremos melhores condições de viver melhor. Ele vai nos mostrar um caminho de tesouros no céu, como diz o Evangelho, e não na terra, onde, dessa forma, o fardo fica mais leve. Da mesma forma que quando se diz que o Pai não dá peso, que não ninguém, que a pessoa, o indivíduo, não aguenta carregar, é porque ele somente dá aquilo que aguentamos carregar. E muitos se questionam muitas das vezes, mas se Deus me dá o peso que eu aguento carregar, este peso não está
está muito, eu não estou aguentando. Mas isso não pode ser um erro do pai, porque o pai não erra. Isso é um erro do indivíduo, que acumula o supérfluo. Mais uma vez, me refiro ao peso mental que as coisas têm na vida. Então, esse é o grande tema dessa mensagem. É o quanto cada um está colocando mais peso do que o que realmente é necessário para o bom caminhar e o caminhar com êxito na vida, na terra. Quanto realmente precisamos de abrir mão do suprimento que, de maneira ilusória, achamos que é necessário para nossa vida e caminhada ficar mais leve e poder chegarmos ao cume da montanha e não cair pelo caminho e ter um projeto fracassado por falta de prioridade naquilo que importa de fato. O tempo é urgente. O tempo deve ser amanhã. Essa reflexão deve ser já. Porque muitos ainda têm mais energia e possuem mais melhor caminhada a fazer como topo. Outros já estão com seus recursos por esgotar. E aqueles que estão com recursos por esgotar, assim como o companheiro da mensagem que eu disse, que o indivíduo que estava no caminhada o chamava, nós também fazemos, que é respeitar o livre-arbítrio de cada um. Isso é uma lei que o próprio Pai estabeleceu e que, portanto, temos que respeitar. E ele faz o mesmo. O próprio Criador respeita as leis que ele mesmo criou, mesmo com autonomia para fazer diferente se quisesse. Porque digo isso, não haverá paternalismo, porque o paternalismo não é de mérito, ele é de demérito, e Deus não funciona dessa forma. Entretanto, como disse Jesus, aqueles que vierem comigo estarem, o fardo fica leve. E isso, como eu disse, é uma orientação com base no Evangelho. Há espaço e oportunidade para que todos possam fazer diferente e largar todo o peso que não precisa. Entendem a responsabilidade individual de cada um? Isso é muito, muito urgente. Muito urgente. O peso que hoje se carrega, ele é insustentável. Ele como se fosse material de quebrar a coluna. Não há coluna que aguente tamanho peso. Não há articulação que suporte tamanho peso. Isso deve ser repensado, porque a coluna é perfeita. O projeto do corpo físico é perfeito. Se ele dá defeito, é porque nós usamos mal. Devemos usar bem para ele não dar defeito e nos servir com qualidade durante todo o tempo na terra. Todos estão bem? Todos estão animados? Todos estão se transformando? Essa parte da transformação é muito também importante. Não podemos jamais sermos os mesmos de ontem. Se somos os mesmos, significa duas coisas. Ou nos tornamos perfeitos, e a perfeição, se for absoluta, chega num ponto que não há mais como aprimorar, ou estamos enganados, porque para nos tornarmos perfeitos, temos que mudar. Se não são perfeitos ainda, ao menos eu não sou, eu entendo que para eu caminhar para a perfeição, eu preciso fazer mudanças. E dessa forma, se eu não estiver mudando, significa que eu não estou caminhando para a perfeição. Mas para mudar é necessário aceitar a necessidade de mudar. E para perceber a necessidade de mudar, temos que pensar sobre quem somos nós, como estamos, o que estamos fazendo, e se estamos no melhor caminho. E o melhor caminho sempre tem que dar resultado.
Não há resultado é porque não estamos no melhor caminho, e para isso temos que rever a rota. Por isso eu perguntei se todos estão em movimento, transformação. Quem não estiver transformando não está evoluindo. Tudo é movimento, tudo é transformação. E quem não está nesse local de trabalho mental e atitude está parado. A zona de conforto é muito prejudicial à saúde. E muitos de nós estamos na zona de conforto, não por querer o conforto, mas por timidez diante do nosso orgulho em reconhecer que temos que melhorar. Porque isso espeta o ego. Então, todos devem estar transformando constantemente, devem estar diferentes, porque assim há progresso e a mágica da vida acontece. Algum comentário ou pergunta sobre temas diversos ou sobre esse tema? Eu tenho uma pergunta. Primeiro esse moço, depois o outro. Pois não. A pergunta que eu tenho, assim, ela está interligada à questão de tirar alguns fardos da vida, mas eu preciso, assim, da orientação. A questão quando a gente busca um recurso no médico da Terra e não consegue, por motivo de estresse, entre eles econômico, e já busca um recurso também espiritual, mas não encontrou ainda a contento. No caso das operações espirituais que são realizadas, não é aqui na casa, né, em outras casas são realizadas, gostaria de saber sua opinião, se é uma coisa a procurar ou não, ou já não se faz mais necessário, ou não devemos procurar. Essa seria a minha dúvida. É uma boa questão. Inclusive, eu faço, em alguns outros casos, cirurgias materiais com corte e outros em corte. Mas qual é a grande diferença? O corte atua mais no corpo físico. Nem todo procedimento que é feito no corpo físico é a melhor recomendação sobre nossa visão. Porque, como o querido irmão já sabe, toda a disfunção começa no corpo espiritual, no psicossoma, no perispírito. Ainda que seja um procedimento a executar no perispírito, é importante termos consciência de que ainda não é a solução definitiva, porque tudo começa no corpo mental soma, ou no espírito. Nós podemos fazer um procedimento no corpo físico e tempos depois, a disfunção continuar. Nós podemos fazer um procedimento no perispírito e tempos depois, a disfunção continuar. Mas sabe de uma coisa muito importante? Nós não conseguimos alterar o mental soma diretamente, como fazemos no corpo, podemos fazer no corpo físico ou no corpo perispiritual. Essa é uma questão do livre-arbítrio. Não é possível alterar o espírito de fora para dentro. Então, como eu sugeriria a você sobre tomar uma decisão nesse contexto? Perceba a necessidade. Todo dor, ele existe para uma finalidade, que é despertar a atenção do espírito, levá-lo a uma melhoria. Se a dor persiste, é porque, como disse o Cristo,
o escândalo ainda é necessário. Quando o escândalo deixa de ser necessário, o dor, por lei, precisa desaparecer. Quando viabilizamos meios para atenuar o dor, é porque isso é misericórdia. É misericórdia. Então, querido irmão, antes de um sugestão, antes de pensar sobre qual o procedimento mais eficaz, eu pensaria sobre eu me questionaria, ainda há o que aprender com esse dom? E se houver, é claro que com prudência, porque devemos manter as coisas em equilíbrio, mas eu utilizaria essa conclusão no reflexão sobre o melhor terapêutica. Compreende a reflexão? Pode parecer, talvez, de pouco atitude, mas o mais simples é onde tem o maior efeito. Quando eu falo mais simples, às vezes é um exercício de meditação constante sobre algo que se vive. Em dado momento você perceberá algo que não percebia antes e começará a operar mudança de padrão mental, de comportamento, e então o milagre que é o de dentro para fora se dará. Sempre há possibilidade, mas é importante entender que aquilo que é para perene deve ser melhor elaborado no mente. Te ajudo? Te ajudei? Ajudou a fazer essa reflexão, levar outra pessoa a refletir, mas, assim, pelo menos a medicina da Terra falou que existe um risco de morte devido a essa deficiência e precisava de fazer a correção o mais breve possível, por isso que buscamos a correção. É por isso o bom senso, eu disse, do atenuar. Existem situações que o paliativo é sobrevida, mas não devemos compreendê-lo como sobrevida, como paliativo, e não como solução definitiva. Essa é a grande questão. E até mesmo para tomar decisão sobre o paliativo, deve-se pensar sobre o que há de necessidade de mudança com base nesse dor. Mas é claro que o paliativo está à disposição. Muito se pergunta em relação ao medicina terrena em relação à abordagem terapêutica. Muitos pensam que, muitas das vezes, é inócuo, é invasivo ou é temporário. Mas isso é misericórdia, porque dá melhor condição de continuar caminhando até que se desperte para o dor, entenda e faça amizade com ele e se cure. Mas é uma decisão individual. Sempre será uma decisão individual. Mas o bom senso é a melhor medida sempre. O querido irmão, você nos deixou uma reflexão, uns dias atrás, se você trouxe a resposta, eu não estava presente, sabia lembrar. Mas a resposta que você pôde nos dar, de que a misericórdia, de Pai, assistência, né, ela sempre vai estar presente em nossas vidas, independente se nós pensamos ou não, para o outro. Aí você falou, mas por que é importante que nós pensamos? Por que é importante a prece, a oração para o outro, né? Independente do que a gente fizer, a assistência divina sempre vai ter. Essa é uma excelente questão. E não obteve a resposta ainda? Sim, a gente vai ter essa questão de estar exercendo a nossa solidariedade, a dignidade e a nossa humildade também. Mas aí, se você nos dá a resposta, se tem mais, algo mais, né? Sabe qual é o maior inimigo de cada indivíduo? Ainda é informação, rumo ao amor. Sabe quem é o maior inimigo de cada um? Sabe? Quem?
É o próprio indivíduo. E sabe que podemos, inclusive, dar um nome para esse indivíduo? Nós podemos chamá-lo de ego. Então, imagine que você tem um inimigo, único inimigo, e de verdade que chama ego. E você precisa combatê-lo. Qual é a melhor forma de combater o ego, em sua opinião? Ou um dos melhores formas? Vamos olhar só para E para isso é necessário que você, em exercício desse tipo, se coloque de lado, porque quando pensa no próximo, não pensa necessariamente em si próprio. É um exercício de humildade. Tudo no caminhar para o amor é um constante exercício de servir. Quando servimos, nós estamos olhando para o próximo em detrimento de nós mesmos. É isso numa coletividade, pensando no compromisso coletivo de almas que querem combater o ego, torna-se um grande conjunto de servidores que vão se aprimorando e vão melhorando. Quando o espírito habita o reino do instinto, ele precisa priorizar a si mesmo por uma questão de sobrevivência. Quando ele passa a almejar o reino dos anjos, ele precisa de priorizar menos a si próprio e priorizar o outro. E isso é contraintuitivo se comparado com o instinto. Mas somente conseguirá habitar o reino do amor aquele que passar por essa transformação. Porque se o pai respeita todo o livre-arbítrio, ele não pode tirar alguém do reino do instinto e levar para o reino do razão, como no estralo de dedo. Tem um ciclo completo e longo para se passar. Essas necessidades de depuração do espírito, inerentes ao desenvolvimento rumo ao infinito, têm muito valor, formam, burilam, forjam o futuro Cristo, o futuro anjo. Por outro lado, se nós pensarmos que o ser humano atual, mediano, ainda é muito limitado, seria também contraintuitivo pensar que ele consegue manter as coisas em ordem sozinha. Vai esquecer em algum momento, o ego falará mais alto em outro momento, o altruísmo ficará em secundário em outro momento. Então, isso não pode acontecer porque a harmonia é o status quo, só existe a harmonia, mas os desarmônicos ainda não conseguem percebê-lo. E, para tanto, Deus resolve, porque Ele é o misericórdia suprema. É muito interessante porque tudo está bom, tudo está funcionando bem, mas nem todos percebem que está bom e está funcionando bem. Mas está. Deus não pode delegar para um ser ainda em formação que mantenha a harmonia das coisas funcionando. Não daria bom resultado. Da mesma forma que não pode também tirar a oportunidade desse ser humano que ainda não percebe a harmonia, porque está desarmônico, de aprender a cultivar suas virtudes de forma que servir será o seu destino, assim como Cristo e o Pai o faz. É um pouco diferente, talvez, do óbvio, mas o que podemos afirmar é que tudo está em perfeita harmonia. Tudo, absolutamente tudo. E sabe o que? É claro que o bom senso, como eu disse, querido irmão, é fundamental. Mas eu convido, eu como um homem que gosto, que sou curioso, devemos testar. Por que não pensem sobre o peso nas costas? Que falei, tirem alguns sacos dos costas e vejam o que acontecerá.
Porque não experimentam servir mais e veem o que acontecerá. Até para perceber pequenas mudanças no ambiente, é necessário não somente operar a mudança, mas estar atento. Eu não disse que precisa estar mais no sol, no lua, no vento, interagir com essas coisas. Tudo está aí debaixo, como diz, debaixo do nariz. Ninguém vê. Mas não vê porque não está. Não vê porque não dá atenção. Não vê porque o fardo é muito pesado e machuca. Não vê porque está aflito, está exaurido. Então, quando vamos nos libertando de tudo aquilo que não é fundamental, e lembre que eu disse que isso é muito mais um exercício mental do que físico. Quando vamos nos libertando do peso desnecessário, percebemos a misericórdia infinita, a ordem natural das coisas e a harmonia que sempre esteve, está e estará para sempre. Porque se Deus é onipresente e Ele é harmonia, então sempre haverá apenas harmonia. É como o bicho-papão. O bicho-papão é uma ilusão que criaram para crianças. Quando a criança vira adulto, ele entende que o bicho-papão não existe. O bicho-papão não existe. Se entendermos dessa forma, a vida fica muito fácil. Tudo é muito ilusão. Mas lembre-se que o maior inimigo é o ego. O principal ilusão está nele. Muito bom. Mais algum comentário? Todos reflexivos? Mudança começa no mente. Sem mudança no mente, não há nenhum resultado. Somos, antes de tudo, espíritos pensantes. Se não estamos pensando, estamos produzindo nada. Então é isso. Vamos prosseguir com os trabalhos e falamos mais ao término do sessão.